Concertos Harmonia, todo domingo 10 para 7 da manhã. Bom dia, eu sou o Lincoln Portela e começa agora o programa 30 Minutos. Ele é interativo e dele você participa fazendo a sua pergunta, tecendo a sua crítica ou ainda a ssua consideração pelo telefone 3209-0015, 3209-0015 ou pelo Twitter 30_minutos. O tema do programa de hoje, educação domiciliar. O meu convidado, Ricardo, presidente da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar. Você já ouviu falar em educação domiciliar? Então converse conosco, estamos aqui à sua disposição. Ricardo Dias, muito obrigado por sua participação. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Lincoln. O prazer é meu. Bom dia aos telespectadores da Rede Minas. É uma alegria estar aqui para tratar de um tema que consideramos tão importante, que é a educação domiciliar. E o que é, afinal de contas, educação domiciliar? Bom, a educação domiciliar, ela acontece quando os pais ou responsáveis, eles resolvem assumir por completo o processo global do controle, o controle do processo global de educação dos filhos. Normalmente os pais, eles são responsáveis por educar os filhos em primeira instância, mas o fato é que a nossa sociedade, como ela está dividida hoje, ela digamos que ela modificou esses papéis. E os pais ensinam a questão de cultura, de crenças, valores, de hábitos, e a escola fica com a cultura acadêmica. Na educação domiciliar, o pai ou o responsável, ele retoma a educação integral, de forma integral. Então, ele vai ensinar crenças, valores, hábitos, moral e também ele vai ensinar essa cultura, essa educação dita chamada acadêmica. O que leva os pais a optarem por essa modalidade de educação? Bom, normalmente, Lincoln, essa pergunta é muito boa porque ela não é um motivo só, são vários. Normalmente, pais fazem isso porque eles querem prover aos filhos uma educação de melhor qualidade, não uma educação massificada, padronizada, mas uma educação que aproveite melhor, que explore melhor a potencialidade dos filhos, o potencial dos filhos. E, além disso, prover um ambiente seguro, livre das pressões sociais, livre da violência, do bullying, obter melhores resultados acadêmicos, porque, sem dúvida, a educação domiciliar, ela leva a melhores resultados acadêmicos, socializar a criança de uma forma mais ampla, porque ela interage, ao contrário do que se pensa, ela interage com pessoas de todas as idades. Então, entre esses, eu diria que são os motivos principais que levam à opção pela educação domiciliar. Ricardo, eu conversava com o ministro Aloysio Mercadante, ministro da Educação, e ele me disse que nós temos recebido uma média, o governo tem recebido uma média de 6.000 denúncias por ano de bullying contra crianças que têm uma opção sexual diferente e adolescentes. Há também um número incontável de adolescentes e crianças que sofrem bullying por causa da opção religiosa, outros por diversas maneiras. Você acha que isso, então, pode ser uma opção para esses grupos que se sentem excluídos para ensinarem os seus filhos? Sim, eu creio que pode ser uma opção. A educação ela não é só isso, mas um ambiente de casa, sem dúvida, é um ambiente seguro, onde o filho está protegido por um adulto competente para isso, que no caso, em tese, é o pai ou o responsável. Quais as experiências, né? Hoje em dia o pessoal pensa assim, mas está fazendo um laboratório. Eu costumo dizer aqui no programa que as pessoas têm uma certa neofobia, medo de coisa nova. Uhum. Mas isso é coisa nova? Há quanto tempo existe a educação domiciliar? Quais as experiências e para que os pais não se preocupem, para que os telespectadores não se preocupem de pensarem que isso pode estar sendo um laboratório
para as nossas crianças e trazendo consequências sérias depois. Então, quais são as experiências que nós temos em relação ao Brasil, em relação a outros países? Quais os países do mundo já optaram por esse tipo, vamos dizer, já tem a educação domiciliar como uma modalidade de educação? Bom, Lincoln, hoje a educação ela foi retomada, na verdade, há cerca aí de 4 décadas, porque no princípio, antes da escola tradicional como conhecemos, as pessoas eram educadas em casa. E há mais ou menos 40 anos, essa modalidade de educação, ela voltou a acontecer e é muito importante que a gente entenda bem esse processo, porque hoje já existem países como o Reino Unido, como o Japão, como os Estados Unidos, o Canadá e, por que não dizer, países em desenvolvimento como o México. E aqui na América do Sul temos o exemplo do Paraguai. Vocês vão ouvir ainda falar do Paraguai, que está fazendo educação domiciliar, e isso pode mudar a cara do país nas próximas gerações. No Brasil, temos alguns anos em que isso é feito por algumas famílias. Hoje, se você fizer uma pergunta, uma pesquisa superficial, você vai ver que existem milhares de famílias já que estão praticando a educação domiciliar. As estatísticas, então, são boas. E os resultados disso? Em que pé, vamos usar essa palavra, nós poderíamos colocar o resultado disso? Em que nível nós poderíamos colocar? Os resultados, eles são excelentes. Eu acho que, para a gente ser bem objetivo, os pais que se preocupam com isso, os países que já estão avançados nesse aspecto há muitos anos e que têm pesquisas relacionadas ao assunto, as mostram que os indivíduos que fizeram a educação domiciliar, eles obtêm resultados, no mínimo, iguais àqueles que frequentaram escolas tradicionais, escolas convencionais. Mas, na maioria das vezes, os resultados são melhores. É importante eu falar que homens como Thomas Edison, como Graham Bell, Abraham Lincoln, Paulo Freire, por que não dizer, foram homens que estudaram em casa. Albert Einstein, por exemplo, eles foram educados em casa. Ok. 309-0015, 3209-0015 ou 30_minutos, é o nosso Twitter. Eu estou com o Marco Antônio do Grajaú. O ensino domiciliar seria até que série? Isso pode incluir o ensino superior? Olha, não se tem experiência ainda com relação ao ensino superior. O ensino domiciliar, ele se dá a um ensino fundamental e, posteriormente, o ensino médio. Nós preparamos essas crianças para enfrentarem uma faculdade, né, do ponto de vista acadêmico. Ok. E você também, além de fazer a sua pergunta, pode participar da nossa pesquisa. Você pode ligar dizendo, eu sou a favor, eu sou contra. Só ligar e dar a sua opinião, fazer a sua avaliação. 3209-0015, tema de hoje, educação domiciliar. O meu convidado, Ricardo Dias, presidente da ANED. Tiago Pessoa, da Cidade Nova, os alunos que estão em casa só vão ter amigos para interagir pelo Facebook? É uma pergunta interessante, mas, na verdade, isso não ocorre. As crianças que estudam em casa, elas têm uma rede de relacionamentos não virtual, mas real, porque elas também entram em contato com outras crianças que fazem educação domiciliar. Elas frequentam museus, bibliotecas, vão a excursões, passeios, né? Interagimos as famílias, fora as relações, porque a criança que ela está em casa, ela tem uma vida social mais ampla e interage com pessoas de diversas idades, né? Isso a amadurece e ajuda ela a aprender regras de convivência, não só com crianças da mesma faixa etária, como que é o que acontece na escola tradicional, na escola convencional. Mas e a questão da legalidade? É ilegal esse ensino em casa? Lincoln, eu tenho convicção, e eu quero olhar para o telespectador, eu tenho convicção que o ensino em casa, que a educação domiciliar, ela não é ilegal no Brasil. Por quê? Primeiro, um dos pilares importantes da Constituição brasileira é o princípio da legalidade, né? Aquele que diz que ninguém pode fazer, está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude da lei. E nós temos duas questões importantes para a gente tratar de uma forma bem objetiva. A primeira é quem deve prover a educação?
Aí nós temos os dois documentos principais que tratam de educação no Brasil, que é a Constituição Federal, no artigo 206, ela diz que a educação é um direito de todos, mas é um dever do Estado e da família. Não é só da família, não é só do Estado. E nós temos também a Lei 9.394/98, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB, ela diz lá no seu artigo 2º que a educação é dever da família e do Estado. A segunda questão é, a quem compete, então, a primazia nessa escolha? Aí nós utilizamos dois outros documentos para mostrar que são uma é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no artigo 26º ela fala que os pais têm prioridade no direito de escolha do gênero de instrução a ser ministrado aos seus filhos. E ainda o Código Civil Brasileiro, né, no artigo, se não me engano, 1634, ele diz que aos pais compete, quanto à pessoa dos filhos, prover a criação e a educação. Definido que os pais têm a primazia na escolha da modalidade do gênero de educação para os seus filhos. Não há uma regulamentação legal ainda, porque há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que é o projeto de lei 3179, e ainda a PEC 444, que estão tramitando no Congresso, e nós cremos que ela vai passar. As autoridades serão sensibilizadas com isso. Eu tenho muita esperança de que esse projeto de lei passe e a gente possa sem maiores problemas. E já há no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a elaboração de uma frente parlamentar em defesa do ensino domiciliar, né? Parece-me que vocês também estão querendo uma audiência com o ministro Aloysio Mercadante, já está sendo tratado disso, né? Isso mesmo. Ok. Muito bem. Ensino domiciliar, você é a favor ou você é contra? Como é que está a sua situação em relação a isso? Agora, como é que é o dia a dia de uma família que fez esta... Eu não sei se eu coloco como opção ou que a palavra certa seria essa, que optou por essa modalidade. Como é que é o dia a dia de uma família? O relacionamento, pais, filhos, como é que funciona isso? Bom, o dia a dia de uma família... Partindo de você. Sim. Perdão, desculpe, porque eu soube que você tem 2 filhos, um de 12 e um de 14. Um de 10, um garoto de 10 e uma de 14. E você ensina em casa. Isso. Como é que é esse dia a dia? Conta pra gente. Bom, o dia a dia, ele é bem diverso. Isso varia muito para a família. Mas isso, inclusive, é muito importante porque, como ele é diverso, ele se adequa, na verdade, à realidade, à rotina de cada família. É um dia a dia bem movimentado, as crianças participam mais da vida em família, porque se a gente tem que sair, elas saem conosco, então elas interagem, elas se relacionam com pessoas de outras idades. Eu disse aqui que eles fazem outras atividades também, e o ensino domiciliar, ele acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro as crianças estão aprendendo. Meus filhos, eles têm um horário em casa para estudar. Mas fora desse horário especificamente, eles estão aprendendo. A gente viajou de carro para São Paulo e nós fomos falando no caminho sobre clima, sobre relevo, sobre vegetação. Às vezes, um acidente geográfico que acontece, às vezes um fenômeno social, você está com um filho e tem uma passeata, uma greve, aquilo gera um questionamento. Ou então, você está na cozinha fazendo um bolo e você está ensinando, por exemplo, medida de capacidade para uma criança. Então, a educação corre o tempo inteiro, é o tempo inteiro aprendendo. Até porque a educação domiciliar não é ensinar conteúdo, mas é treino para aprender. Ok, você pode ter liberdade para telefonar para o programa à vontade, fazer a sua avaliação, ou ainda pelo Twitter, porque nós faremos 2 programas. O programa de hoje ao vivo e o segundo programa, que nós vamos continuar aqui gravando, será apresentado na chamada Semana Santa, no sábado da Semana Santa. Então nós vamos continuar com o programa. As perguntas que, se não forem respondidas hoje, serão respondidas naquele sábado. O Gleison, da cidade de Timóteo: concordo com a fala do Lincoln e parabenizo o entrevistado. O ensino domiciliar pode ser uma saída para que os nossos jovens venham... A pergunta: o ensino domiciliar pode ser uma saída para que os nossos jovens tenham um futuro melhor? Sim, com certeza. Os resultados da educação domiciliar, eles dizem que você consegue formar adultos emocionalmente sólidos, com uma autoestima melhor e mais preparados para a vida como um todo, não só para o mercado de trabalho. Ok. As avaliações e opiniões estão chegando. Eduardo
Vila Clores. Parabenizo o programa, sou a favor do ensino domiciliar. Joana Costa, Nova Contagem. Sou a favor da escola domiciliar porque os pais ficam mais perto dos filhos e têm assim uma maior intimidade e entendimento entre pais e filhos. É isso que acontece mesmo. Você acabou de falar da sua experiência pessoal. A Lurdinha, do Calafate. Em relação ao mercado de trabalho, como será obtido o diploma? Como serão as avaliações de aprendizado? Bom, essas avaliações, depois que esse projeto de lei passar, eu creio que vai passar, elas vão ficar a cargo do Ministério da Educação. Por enquanto, hoje, nossos filhos, quando eles chegam numa determinada idade, uma determinada faixa etária, eles têm os testes que o governo reconhece como testes válidos, né? Eu poderia citar o ZEC, por exemplo, onde você consegue obter o certificado de conclusão do ensino fundamental, e o próprio Enem, que, a depender da pontuação do candidato, ele recebe um diploma, um certificado de conclusão do ensino médio, que dá a ele direito de ingressar numa faculdade. Ok, estou aqui com o Twitter. Temos aqui 4 perguntas. Lúcio Santos, 30 minutos. A tendência é que a educação domiciliar seja algo real nas classes A e B, ou é possível sonhar com isso nas classes C e D? Não, isso na verdade as pesquisas mostram que o tipo de família que adere à educação domiciliar, ele está em classes A, B, C, D, né? Por que não dizer até classe E? Na prática, nós conhecemos várias famílias cujos pais têm baixo poder aquisitivo e estão fazendo a educação domiciliar. A educação domiciliar, ela não é cara do que se pensa. Ela exige não muito dinheiro, mas muita disciplina, na verdade. Ela exige mais disciplina do que na escola, mas não necessariamente dinheiro. Muito bem. Fernando Vitor, pelo Twitter. Algumas matérias poderiam ser excluídas da grade curricular? Bom, eu não sei se excluiríamos matérias, mas a grade curricular ela é revista. Por quê? Porque muitas vezes o aluno, no aprendizado numa escola tradicional, ele acaba sendo tolhido. E na escola em casa, se o menino ele está aprendendo matemática, Lincoln, e você percebe que o aprendizado dele está sendo amplo, você tem que deixar ele aprender, porque aquele é um momento importante. O respeito à individualidade do aprendizado ela é muito importante nesse sentido. Agora, sem dúvida, a grade curricular, eu creio que ela precisa ser revista como um todo no país. Mas a educação domiciliar, ela promove isso. Você escolher aquilo que naquele momento é mais importante para o seu filho aprender. Tem quantos filiados, não sei se eu posso colocar assim, quantos filiados aqui no estado de Minas Gerais? Ou seja, quantas famílias aproximadamente só na ANED vocês têm relacionamento? Olha, a ANED, no Brasil todo, nós temos aí relacionamento com mais de 600 famílias. Eu diria que 250 famílias, pelo menos, no estado de Minas Gerais. A ANED, vocês sabem, é uma associação que ela é uma entidade sem fins lucrativos e ela tem 3 objetivos básicos, né? Os 3 objetivos. Bom, o primeiro é lutar pela legalidade, não pela legalização, mas lutar pela legalidade do ensino domiciliar, pela regulamentação legal, representar os pais, as famílias junto aos órgãos competentes, depois divulgar a educação domiciliar, isso que estamos fazendo agora, junto à opinião pública. E o terceiro aspecto que nós consideramos muito importante é promover a interação e a integração entre famílias que fazem a educação domiciliar. Pelo Twitter, Ricardo, diz aqui, cidadão de Contagem. Pais que educam em casa podem ser presos por abandono intelectual. E quando os secretários municipais deixam os alunos sem aula por não prenderem professores efetivamente, seria o caso de criar um novo tipo de pena? Seria o caso a se pensar. Agora, é importante, essa pergunta é uma pergunta, essa colocação é uma colocação importante aí do meu xará de Contagem, mas é a gente entender, não existe nenhum pai, até hoje, nenhuma mãe que foi preso porque fez educação domiciliar. Os processos, eles acabam se encerrando porque as autoridades percebem
que, na verdade, não houve abandono intelectual em nenhum momento. E o testemunho que nós temos dos membros dos conselhos tutelares, quando eles vão nas casas das famílias das pessoas que estão fazendo a educação domiciliar, eles ficam pasmos, eles ficam surpresos de verem o ambiente e aquilo que os meninos estão aprendendo, de fato, né? É triste de que alguns pais sejam tratados como irresponsáveis ou marginalizados por estarem fazendo educação domiciliar. Muito pelo contrário, isso é um contrassenso. Na verdade, nós estamos interferindo no processo porque não estamos satisfeitos com a qualidade de educação que nossos filhos têm recebido. Ok. Ana Paula, João Pinheiro, sou a favor da educação familiar. A Fernanda, do Jardim das Rosas. Nós fazemos o serviço domiciliar e estamos contentes com o tipo de serviço. Ana Clara Martins, de Lagoa Santa, os estudarem em casa vão se adaptar a uma faculdade? Sem dúvida nenhuma. Os países que avançaram nisso mostraram, inclusive, existem países que preferem, o mercado de trabalho tem preferido, né, escolher indivíduos que fizeram a educação domiciliar, por entenderem que são indivíduos integrais, mais bem formados com relação a valores, crenças e moral. A Jane Gonçalves, do bairro São Paulo, as crianças que estudarem em casa, como vão ter um currículo para fazer a faculdade? Bom, ainda não tem um material específico, então nós utilizamos, né, com a ajuda dos educadores, de professores, pedagogos, os materiais de ensino que estão disponíveis no mercado. E isso nos dá um norte. E à medida que vai acontecendo o ensino domiciliar, nós vamos utilizando esses currículos de ensino que já são aprovados pelo MEC, até que se tenha um material próprio, para o ensino domiciliar. Mas a gente vai percebendo à medida que isso vai acontecendo e vamos norteando nossas condutas, trocando experiências com outros pais que também estão ensinando em casa, e isso vai enriquecendo o processo. Mas é um processo novo. Para nós também. Eu estou entrevistando o Ricardo Dias, presidente da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar. O tema do programa, Educação Domiciliar. Você pode continuar ligando 2090015 ou 30 minutos. Pelo Twitter, Marcelo, como fica a escola regular com a saída desses alunos? A educação domiciliar, ela é uma opção que requer algumas renúncias, né? Certamente é preciso que haja alguém em casa, é preciso que a mãe esteja em casa. Eu sei que muitos não vão optar pela educação domiciliar, mas quem optar sabe que há um ônus, né, a se pagar por isso. E quem estiver disposto, com certeza vai colher excelentes frutos na formação dos seus filhos. Eu estou com Erci Guerra, da cidade de Pirapora. Interessante a consideração dela. Tenho 73 anos e fui educada nesse regime. Foi muito importante para mim. 73 anos, ou seja, educada já há 65 anos atrás, né? É importante, já dos 8, 7 anos ou a partir dos 4 anos de idade já começado a ser, já tendo aí dentro de casa e prosseguiu dessa forma. Interessante, 73 anos. Muito interessante. Tudo bem. Uma prova. A Elisete, do Paulo VI, o professor na escola tem toda a estrutura para ensinar o aluno. Isso é uma consideração. No ambiente familiar, ele vai encontrar várias barreiras, como falta de estrutura, local adequado, mesa para ensinar o aluno, barulho dos vizinhos. Como é que o senhor vê essa consideração? É verdade. Essa consideração é importante e ela tem a ver com o que eu respondi na pergunta. Há um ônus para ensinar em casa, mas com um pouco de esforço, de boa vontade, esse ambiente ele pode ser montado em casa, né? Mesmo no quarto onde os filhos estão. É o mesmo ambiente que você tem, por exemplo, para ajudar o garoto, a garota, no para casa. Ele também, quando tem que fazer o para casa, quando ele tem que estudar para uma prova, ele precisa de uma mesa, ele precisa de um ambiente, ele vai lidar com o barulho dos vizinhos. Uma das coisas importantes no ensino domiciliar é que você ensina também a criança a se concentrar melhor. Muito bem. Adair Barreto, ele é de Patos de Minas. Sou a favor. Será uma boa opção. Carmen Brandão, do São João Batista. Ela é pedagoga. Se privar o filho da educação convencional, como ficará a convivência
mais uma vez, o relacionamento com as diferenças. Como fica a educação social, já que essa educação é apenas com a família? Bom, em primeiro lugar, a educação domiciliar, ela não há interação apenas com a família. Eu disse aqui anteriormente que a socialização preconizada e produzida nas escolas é uma socialização que é feita com crianças da mesma faixa etária. Algumas ainda com a mesma etnia ou com o mesmo sexo. E num espaço muito pequeno. Se uma criança tentar se socializar com outra no horário da aula, ela pode até ser punida pelo professor. Então, é uma questão da socialização com relação à escola. As crianças educadas em casa, elas são muito mais socializadas. Por quê? Porque elas interagem com pessoas de diversas faixas etárias. Desde meu filho, por exemplo, atende a porta e é o carteiro trazendo alguma encomenda e há uma interação ali com parentes, com avós, há regras de convivência importante e existem diferenças dentro de casa também. Eu estou com a Ci Cardoso, do Padre Eustáquio. Concordo com o domiciliar. Estou encantada com o tema de hoje. Parabenizo a Rede Minas por este programa. O Flávio, que tipo de família do bairro Sion, que tipo de família tem estrutura para oferecer o ensino domiciliar? Hoje, muitos pais têm pouca instrução. Essa pergunta é ótima. O que eu queria dizer a você, que é pai, que tem pensado no assunto, você que é pai, você que é mãe. Ensino domiciliar, educação domiciliar não é ensinar conteúdo, é treinar o garoto, a garota, treinar o seu filho para aprender. O pai e a mãe, eles não são professores, eles são facilitadores no processo. Então, eles facilitam o acesso do filho à informação, a obtenção da informação. Depois esse garoto vai selecionar a informação, categorizar ela para poder ele aplicar. Então o pai, na verdade, só precisa estar à frente do filho. Conheço vários pais com pouquíssima instrução que têm feito esse papel. E isso diz a formação autônoma da criança. Nossa geração hoje, Lincoln, ela foi treinada para marcar um X, para pintar um gabarito. Ok. Nós estamos terminando o programa, mas eu estou aqui com Doroteia, do Coqueiros, Maurício Araújo, Governador Valadares, Cláudia e Jairo Deodorado, Adriana Pereira, Daniel Henrique, Vivian, Wesley Ana Paula, Sérgio Teixeira, essas pessoas, Evelyn Reis, essas pessoas, a Neni Silveira, Silveira, essas pessoas todas têm perguntas respondidas no programa que será gravado agora e apresentado no sábado da Semana Santa. Você tem mais 5 minutos para ligar para o programa. Quando termina o programa, o telefone ainda pode ficar aberto por mais 5 minutos. E o Twitter estará aberto para você. Você poderá, o tempo todo, nos próximos 30 minutos, ligar para o Twitter e nós colocaremos aqui no programa gravado. Continuaremos aqui com Ricardo Dias, presidente da ANED, falando sobre ensino domiciliar. Ricardo, muito obrigado por sua participação. Bom dia. Bom, quem tem que agradecer sou eu. Queria dizer aos pais que podem entrar no nosso site www.aned.org.br e lá muitas dúvidas e questões serão esclarecidas. Você vai gostar do que você vai encontrar e entender mais sobre a educação domiciliar. Obrigado. Ok, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado a você que participou do 30 Minutos. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Lembrando que continuamos para a apresentação na Semana Santa. Grande abraço para você, até lá. Você vai ver no Minas Rural desta semana, agricultores do Triângulo diversificam a atividade com produção de pimenta. Parcerias para reflorestar o Parque das Águas de Caxambu. Você vai conhecer a família Martins, que ganha mercado com a produção de rapaduras. E a receita é de cansanção com costelinha. O Minas Rural vai ao ar neste sábado, às 9h30 da manhã e no domingo, às 11 da manhã.